Para quem tem mais de 40 anos, a frase "eu sou você amanhã" não precisa de muita explicação, né? Ela era sacada de uma propaganda de vodka, em que um homem vinha, do dia seguinte, alertar a si mesmo sobre os perigos das decisões ruins e da decorrente ressaca. É por isso que o Brasil deve prestar muita atenção em como os Estados Unidos vão conduzir os processos contra Donald Trump. A começar pelo que está se desenrolando agora, o da atriz pornô. Jair Bolsonaro pode ser Trump amanhã. Ou, ampliando a analogia, o Brasil pode ser os Estados Unidos amanhã. Qualquer observador atento é capaz de traçar um paralelo de como o roteiro da chegada da extrema-direita ao poder foi seguido e influenciado aqui no Brasil pelo americano. Claro, não é um espelho perfeitamente simétrico, né? Há particularidades de cada país, de cada história, do sistema político de cada nação. Mas cá entre nós, só de termos figuras como Steve Bannon e Olavo de Carvalho trabalhando próximas, só de vermos Bolsonaro desesperadamente tentando se aninhar com Trump, e só de termos os dias 6 e 8 de janeiro como ensaios explícitos de golpe nos dois países, podemos nos permitir estabelecer comparações e buscar extrair lições, né? Presidentes mentem, juízes mentem, deputados mentem, sabe quem sempre te fala a verdade, traz notícias bem apuradas, checadas e rechecadas? O meio. Assine já. Faz 2 semanas, Trump anunciou em suas redes que seria preso na terça-feira seguinte e convocou, com seus tradicionais caps lock e exclamações, seus apoiadores a irem às ruas protestar. A convocação flopou. O indiciamento no caso Stormy Daniels veio só quinta passada. E mesmo ontem, quando Trump viajou da Flórida, onde mora, para Nova York, onde corre o caso, com ampla e permanente cobertura dos canais a cabo, uma meia dúzia de gato pingado foi para a frente da Trump Tower para prestar solidariedade ao ex-presidente. Trump é acusado pela Corte Criminal de Manhattan de ter pago $130 mil em 2016, ano eleitoral, pelo silêncio de Daniels sobre relações sexuais mantidas quando Trump era casado, e declarado esses pagamentos como despesa jurídica da campanha. Um júri de 12 cidadãos comuns decidiu levar as acusações adiante num julgamento. É assim que correm os processos criminais por lá. Basicamente, as 30 acusações desse caso são em torno de fraudes financeiras e eleitorais. Um outro caso civil está em andamento lá em Nova York. As práticas comerciais da empresa familiar do ex-presidente, as organizações Trump, estão sendo examinadas por promotores. E nessa frente, inclusive, alguns aliados de Trump já foram condenados e até presos. E Trump ainda é investigado por tratar de forma incorreta documentos sigilosos da presidência, inclusive destruindo alguns, o que pode configurar a obstrução da justiça. Mas esse caso é enfraquecido pelo argumento de que outros presidentes, inclusive Joe Biden, também fizeram coisas parecidas, ainda que em menor escala. Agora, há outros 2 casos criminais contra Trump que têm muito mais gravidade, no sentido de peso mesmo, mas também de seriedade. Esses tratam das tentativas de Trump de atentar contra a democracia americana. Um investiga o pedido feito por Trump num telefonema de 1 hora ao secretário de Estado da Geórgia para que ele achasse mais 11.780 votos. Veja, tem um telefonema de 1 hora com Trump explicitamente pedindo que se fraudasse o resultado da eleição. Um júri já recomendou uma lista de acusações nesse processo da Geórgia, mas os documentos do caso seguem sigilosos. Outro caso federal é o que investiga o envolvimento de Trump no atentado golpista de 6 de janeiro de 2021. Novamente, há dezenas de ângulos gravados do discurso que Trump fez minutos antes da invasão ao Capitólio, urgindo seus seguidores a marchar por Washington e reverter o resultado da eleição.
Mesmo assim, só 53% dos americanos acham que Trump tem alguma ou muita responsabilidade pelos eventos de 6 de janeiro. Uma espécie de CPI correu no Congresso americano e o relatório final pede o indiciamento de Trump. Mas a comissão não tinha esse poder. Então o documento foi mandado para o Departamento de Justiça americano, que investiga o caso, mas que também ainda não deu sinais de quando pode agir. Por mais que democratas e antitrumpistas em geral comemorem o indiciamento no caso Daniels, ele pode representar um tiro pela culatra, com o perdão do trocadilho armamentista. Porque de todos os casos, esse é o menos grave, por assim dizer. Deve resultar-se tanto em multas. Os americanos tendem a não querer punir episódios de cunho sexual e privado. É só lembrar da história de Bill Clinton com Monica Lewinsky. No auge do escrutínio do affair, Clinton mantinha 64% de aprovação popular. E Trump tem um histórico muito mais nefasto nessa seara, incluindo uma acusação de estupro, feita quando ele era presidente e ainda sem julgamento. Esse caso não alterou em nada suas chances eleitorais à época. Vale reforçar que todos os processos aqui mencionados correm de forma independente. Não estão, portanto, sob uma estratégia jurídica ou política. Mas Trump responde a eles estrategicamente. Em primeiro lugar, com a sua postura jocosa. Trump não está se escondendo, envergonhado. Ao contrário, está se exibindo como num tour, sugando do episódio de Daniels todo tipo de exposição, vitimização e divisão que pode. Para ele, aparentemente, esse momento é muito mais um ativo eleitoral do que uma ameaça. Com o discurso incessante ecoado pelos republicanos de que este caso nada mais é do que perseguição política, a tática é a de jogar essas mesmas tintas sobre os outros casos mais sérios, de que eles são simplesmente motivados politicamente. É esse o risco de se começar por um caso pequeno contra um grande alvo. Ele pode deixar a impressão, ainda que injusta, de que o réu não está sendo processado por tudo que fez de ilegal, ou que o réu está sendo perseguido numa picuinha por ser um alvo high profile. E num caso criminal nos Estados Unidos, isso abre um flanco perigosíssimo, porque a condenação só vem no caso de unanimidade dos 12 jurados, que pela Constituição americana devem ser imparciais. Agora, num ambiente altamente polarizado por ninguém menos que o próprio Trump, qual a chance de se encontrar 12 jurados, cidadãos comuns, imparciais e unânimes? Bom, ainda assim, se condenado, pelas leis americanas, Trump ainda pode concorrer à presidência. Nas primárias republicanas, ele ainda apresenta importante vantagem nas pesquisas sobre o concorrente principal, que é o Ron DeSantis, da Flórida. E vem usando cada episódio desse para capitalizar literalmente a sua campanha. Quando a sua residência foi alvo de uma busca na Flórida por documentos presidenciais sigilosos que ele tivesse extraviado, nas 48 horas seguintes ele arrecadou 2 milhões de dólares. Ou seja, não estão claras as consequências eleitorais desse indiciamento no caso Stormy Daniels, nem o quanto isso contamina, de alguma maneira, o andamento dos demais processos. O que é cristalino é que uma vitória da extrema-direita nos Estados Unidos potencializam em muito a chance de volta da extrema-direita no Brasil. Mas é o caso de ficarmos muito atentos. Aqui nessa quinta-feira vai ter o depoimento de Bolsonaro no caso das joias. De uma certa maneira, o crime menos grave do ex-presidente, se pensarmos em termos de genocídio Yanomami, negligência com vidas na pandemia, tentativa de golpe contra a democracia. Outro ponto similar. Segundo o Datafolha, só 51% dos brasileiros defendem que Bolsonaro fique inelegível por aquela campanha contra as urnas eletrônicas. A opinião pública não está em peso contra a sua impunidade, o que seria bastante importante. E não ajuda muito o editorial de jornal tentando normalizá-lo como figura da oposição, né? A gente que enxerga o volume de provas contra Bolsonaro e Trump fica besta de pensar como é que esses caras não estão presos ainda.
Olha, ontem mesmo a gente ficou sabendo de como Anderson Torres, aliado, ex-funcionário de Bolsonaro, aquele da minuta do golpe, foi pessoalmente ao Nordeste mapear e atrapalhar quem quisesse votar em Lula. Só que botar um ex-presidente atrás das grades, quando a opinião pública está tão dividida, é muito delicado. Com Lula e Temer foi fácil, porque a campanha midiática contra eles havia minado o apoio popular. Quer dizer, Temer nunca foi popular, né? Ainda assim, conforme ficou claro o que aconteceu no processo de Lula, ele ressurgiu muito forte. Imagina se a gente corre esse risco com Trump. Ainda que seus crimes sejam verdadeiros, se por qualquer falha processual ele sai absolvido desses processos, seu discurso de vítima e de perseguido se torna imbatível nas eleições de 2024. E, por decorrência e similaridade, fortalece Bolsonaro para 2026, tudo que não precisamos. A gente não pode ter anistia, mas também não pode ter casos fracos que sirvam de combustível eleitoral para a extrema-direita.